Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu fiz uma lista com 10 livros viciantes. Sabe aqueles livros que você para tudo para ler? Ou que pelo menos você gostaria de parar tudo para ler esse livro, você não vê a hora de ler, você devora. Ao mesmo tempo também você não quer que ele acabe porque aquela sensação está muito gostosa. Então, essa é uma sensação que nós leitores amamos, na verdade. Eu estou lendo aqui Os Miseráveis, eu estou sentindo isso. É um livro que está me surpreendendo de diversas maneiras. Inclusive é assim também, né? Eu estou sempre lendo um capítulo a mais, eu tô devorando esse livro aqui. É um grande clássico, tem quase 2.000 páginas. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer uma lista então com 10 livros que pra mim foram experiências assim, livros viciantes, livros que eu não conseguia parar de ler. O primeiro livro dessa lista e me marcou muito exatamente por isso, porque já me fisgou logo no começo essa leitura. É O Bebê de Rosemary. Eu não assisti o filme, tá? Então assim, eu não sabia quase nada da história. Mas ele me surpreendeu de uma maneira, eu não conseguia desgrudar desse livro aqui, porque era difícil acreditar no que estava acontecendo e eu ficava questionando o que era real, o que era da cabeça de Rosemary, não dava para acreditar, inclusive assim, na ingenuidade da Rosemary, as coisas acontecem muito rápido. É um livro de terror, mas não dá medo, gente. A questão aqui é o terror psicológico mesmo, é o incômodo das coisas que acontecem aqui em relação a Rosemary, a respeito das opiniões, da vida, das escolhas de Rosemary, da vontade de entrar na história aqui e falar: Rosemary, acorda, Rosemary, para de confiar tanto nas pessoas ao seu redor, não importa quem seja, começa a desconfiar mais do que está acontecendo. Esse livro aqui, ele foi uma loucura, eu não conseguia parar de ler, eu li ele em 2 dias, mas olha, se eu pudesse eu teria lido num só. O próximo livro é um suspense, mas é o melhor suspense que eu li até hoje, gente. É um suspense incrível. Esse livro aqui você vira a página também, assim, ó, uma atrás da outra. Putz, que livro bem escrito. É Psicose. Por eu já ter assistido ao filme, eu pensei que a leitura fosse uma leitura assim, mais ou menos, uma leitura sem graça, mas não, gente, mesmo eu sabendo aqui o grande plot da história, esse livro aqui me prendeu de uma maneira, gente, que suspense incrível. Esse livro aqui, ele não tem enrolação, ele vai direto ao ponto. Que construção, que narrativa, gente. E tem alguns detalhes também que mesmo já tendo assistido ao filme, que eu não lembrava. Gente, que leitura também eletrizante, que suspense de alto nível. Leiam Psicose, esse livro aqui ele é incrível. Agora um livro nacional contemporâneo aqui nessa lista, de Carla Madeira, Véspera. Esse aqui é outro livro também que eu devorei, eu precisava saber o que ia acontecer. Aqui os capítulos, eles intercalam entre passado e presente. Então assim, no presente aqui, a personagem principal, ela tá muito insatisfeita com a sua vida, com seu casamento, e ela vai cometer uma grande besteira aqui com seu filhinho de 5 anos. Imediatamente ela vai se arrepender e ela vai correr atrás, literalmente ela vai correr atrás ali para tentar resolver aquele erro que ela fez. E enquanto ela tenta resolver essa situação, que é muito, muito agonizante, você quer saber logo o que vai acontecer, como essa situação vai se resolver, os capítulos vão intercalando também com o passado. Então aqui você vai descobrir a história aqui do seu marido, o pai dessa criança, dos pais, do pai, os avós. Então você vê aqui questões familiares aqui e como questões mal resolvidas acabam gerando consequências ali na família. Carla Madeira, ela tem uma escrita magnética, né? Ela tem uma escrita envolvente, ela tem uma escrita poética, tem uma escrita linda. Os capítulos são curtos aqui também. Esse aqui também foi um livro que eu devorei, que eu virava páginas e queria saber o que ia acontecer. Gente, que livro! Esse outro livro aqui, ele foi publicado em 1942. E é um livro húngaro e que grande surpresa. Nossa, esse livro aqui também, desde o começo, eu não consegui desgrudar pela história muito bem construída, pela escrita do autor. É As Brasas, de Sándor Márai.
Gente, é um livro curtinho, tem aqui menos de 200 páginas, mas é impressionante. Gente, como essa história é bem construída. Aqui nós vamos conhecer, logo no comecinho, um general que tem 75 anos. E ele tem um grande amigo de infância, um melhor amigo, mas eles estão sem se falar há 41 anos. Então, aqui no decorrer da leitura, nós descobrimos alguns fatos sobre cada um, sobre a história de cada um, porque esses dois grandes amigos deixaram de se falar. Foi uma ruptura muito abrupta. Nós vamos entender o porquê disso. Eles vão se reencontrar depois de tantos e tantos anos. E fica aquela questão de como certas coisas mal resolvidas, elas trazem um peso muito forte, aí trazem consequências na vida de cada um. Além de ser uma leitura viciante, ela traz várias reflexões. E tem uma coletânea de contos aqui nessa lista também. Esses contos foram uma bela surpresa. Eles me prenderam aqui de uma maneira que eu devorei esse livro também. É O Papel de Parede Amarelo e Outros Contos, de Charlotte Perkins Gilman. O Papel de Parede Amarelo, ele é um conto que ele foi publicado, olha, é um clássico, ele foi publicado em 1892 e vai tratar aqui sobre depressão pós-parto. Então você imagina, em 1892, como isso era tratado. Aqui é um relato autobiográfico, algo que a própria autora passou aqui, levou isso para o médico, levou essa situação para o médico e o médico fez pouco caso da situação dela, então ela escreveu esse conto aqui, que vai falar sobre a depressão pós-parto, ao qual ela mesma passou por essa situação, mas tem outros contos também, que são 7 contos, e o que me prendeu aqui, além dessa escrita maravilhosa, é que os contos, eles tratam questões diferentes. Todos os contos, ele tem um quê de terror, ele tem um quê também da questão, ele trata muito sobre a questão feminina também. Então esses contos, eles não ficam repetitivos. Pelos temas serem diferentes, eles prendem bastante, dão uma vontade de ler mais, assim. O conto acaba e você quer ler outro. Aí acaba aquele outro, você quer ler mais um, sabe? Assim, foi uma leitura que me surpreendeu demais. Eu não esperava ficar tão presa assim num livro de contos. No prefácio dessa edição, inclusive, é dito que a autora, ela é uma mistura da sua época. Ela é uma mistura de Charlotte Brontë, que é a escritora de Jane Eyre, com Edgar Allan Poe. Então você imagina o resultado disso. Um clássico publicado em 1939 da Rainha do Crime, Agatha Christie. Esse aqui aí não sobrou nenhum. Nossa, gente, esse livro aqui também, eu devorei ele muito rápido. Acho que eu li ele, sei lá, em 2 dias. É incrível, toda a construção aqui, 10 pessoas são convidadas aqui para uma ilha, e eles não sabem bem ao certo quem é o dono dessa ilha, então assim, tudo muito mistério, e vão acontecendo aqui umas coisas muito estranhas, e você pensa quem vai ser o próximo agora, o que vai acontecer. Além dessa história ser muito viciante, e você querer descobrir quem tá por trás de tudo isso, e por que essa pessoa tá fazendo isso, durante a leitura, você vai lembrando de filmes que você assistiu durante a sua vida, de outros livros. Então, assim, é impressionante o quanto a Agatha Christie influenciou tantas outras obras do gênero, assim. Então, assim, vai passando uma lista de filmes e livros na sua cabeça durante essa leitura. É realmente muito prazerosa. É uma leitura muito rápida, uma leitura que eu devorei. Agora, um livro contemporâneo japonês nessa lista. Essa história aqui, Querida Kombini, de Sayaka Murata. Eu li isso aqui muito rápido, porque aqui a protagonista, a Keiko, ela desde a infância, ela percebe que tem alguma coisa ali errada nela, né? Ela percebe ali, ela escuta os seus pais conversando, então ela fala, poxa, eu preciso me adaptar, eu preciso então ficar de acordo aqui com as regras convencionais, as regras da sociedade aqui, para não dar trabalho. Olha, logo no comecinho ela diz aqui,
Resolvi deixar de fazer qualquer coisa por iniciativa própria e apenas imitar o que todo mundo fazia ou obedecer às regras de alguém. E ela pensava que assim ela ia se curar. Então ela acha que tem alguma coisa errada com ela ali, então ela vai crescer, ela vai conseguir um emprego. Só que esse emprego, ele é tido como algo temporário. Só que assim, ela tá bem nesse emprego, ela vai passar muitos anos trabalhando nesse mesmo lugar, que é a Combine, e ela vai ser muito julgada por isso, né? Por não se casar, por não mudar de emprego, por não ter ambições maiores para a vida dela. Tem coisas que ela faz aqui só para atender essa expectativa da sociedade. Então é um livro que, além do incômodo, ele traz também muita reflexão e tem muito a ver aqui com nossa atualidade. O que é normal, o que é considerado normal, o que faz bem para cada um e quanto a sociedade impõe certas regras. E quem não está de acordo com essas regras sofre algumas consequências, enquanto essas pessoas que não seguem essas regras podem se sentir menos do que as outras, o quanto isso pode ser massacrante para algumas pessoas, sabe, que não seguem esse padrão. Foi uma leitura assim realmente viciante, trouxe muita reflexão e estranhamento também. Outro livro aqui também que eu devorei, é um livro curtinho, é contemporâneo também. Esse aqui é literatura italiana, de Elena Ferrante, A Filha Perdida. Gente, eu comecei a ler esse livro aqui e eu não conseguia parar. Eu queria entender o que estava acontecendo aqui com essa protagonista, que é a Leda. A Leda já é uma mulher mais velha, suas filhas são crescidas e ela vai viajar sozinha. Esse livro aqui, ele tem questões muito interiores e ele fala sobre a maternidade, mas aqui é aquela maternidade não romantizada. Tem coisas aqui que às vezes você não tem coragem de falar, às vezes até de pensar, sabe? Você pensa algumas coisas sobre maternidade, às vezes essa questão da doação, a questão, às vezes você tá exausta, mas você pensa e ao mesmo tempo você já se corrige, né? Você fala, não posso pensar assim. Não é todo mundo que entende também, né? A leitura desse livro aqui também não é para todas as pessoas. Essas questões da maternidade também são difíceis de serem conversadas, de serem compartilhadas. A mulher muitas vezes ela é julgada, né, por pensar algumas coisas, por desabafar ali. Às vezes certas coisas podem parecer aí uma reclamação e não é. Uma questão de doação mesmo, uma questão de sobrecarga, uma questão de se encontrar no meio de tudo isso, uma questão de se encontrar no meio da maternidade. É uma escrita poderosíssima. Outro livro que eu devorei também, já faz um tempo que eu li, mas assim, esse livro aqui também, eu esqueci de tudo que estava acontecendo, eu só queria ler esse livro. E depois que eu li também, eu queria que todo mundo lesse. Eu achei um livro assim tão comovente, tão tocante, um livro de tantas e tantas camadas. Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Ele é um clássico, ele foi publicado em 1959 e aqui o autor, olha só que interessante, ele lecionava inglês para uma turma especial de jovens com baixo QI. E aí um estudante dele perguntou, caso ele se esforçasse bastante, se ele poderia ser inteligente. E aí que veio a ideia desse livro. Então esse livro aqui, o protagonista é o Charlie, e ele tem um QI muito baixo e ele quer ser inteligente. E ele vai passar por um experimento. O começo pode ser um pouco confuso, porque nós temos a escrita aqui de Charlie. E a escrita nesse começo, ela é muito errada, tem muitos erros aqui de grafia. E você vai acompanhar o progresso, porque ele vai passar por um experimento e esse QI dele vai aumentando progressivamente. Então, junto com essa inteligência, vão vir outras questões aqui também, inclusive de inteligência emocional, inclusive de lembrar questões do passado e questionar muitas coisas que aconteceram, que quando aconteceu ele viu de uma maneira e agora ele sendo mais inteligente, ele vê de outra. É uma leitura fortíssima, uma leitura linda, emocionante. Olha, ele tem quase 300 páginas, mas assim, foi aquele livro que eu esqueci de tudo que estava acontecendo e mergulhei nessa história. Um livro também
totalmente envolvente, que eu fiquei viciada, eu não conseguia largar essa leitura. Eu não tenho esse livro mais aqui, infelizmente, é Matéria Escura. Que leitura eletrizante. Essa história aqui, primeiro você quer entender o que está acontecendo, né? O personagem principal é um professor universitário e ele se vê sequestrado e aí começa uma fuga frenética e você tenta entender o que está acontecendo na vida dele. Gente, é tudo muito doido. Então trabalha também essa questão de escolhas e consequências, né? As escolhas e como seria a vida ali, dependendo de cada escolha, como é a vida ali daquela pessoa. Eu achei esse livro sensacional. O ritmo dele, assim, é totalmente acelerado. É uma doideira, mas é uma doideira assim que eu amei. Verdadeira montanha-russa esse livro aqui, sabe? Eu curti pra caramba, eu curti demais. Aí depois eu fui ler Recursão e aí eu já não tive mais essa experiência assim tão significativa assim. Isso aconteceu comigo, foi com Matéria Escura, assim, então marcou muito um livro assim que foi extremamente viciante. É isso, gente. Então esses foram os 10 livros extremamente viciantes que eu li. Se você tiver alguma leitura viciante para indicar aqui pra gente, fica à vontade aqui, conta aqui também qual leitura foi extremamente viciante para você. Esse é um tipo de leitura que a gente gosta de ter de vez em quando, né? Aquela leitura que fisga a gente. E espero que vocês tenham gostado, então um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!